Boa noite, pessoal. Espero que estejam todos bem. Uma alegria estar com vocês aqui essa noite para a gente poder refletir um pouquinho, né, sobre a lição de hoje, do livro Vinha de Luz, lição 54, intitulada Fariseus. É uma mensagem que, caso vocês ainda não tenham lido, convido vocês depois a realizar a leitura na íntegra. E o Emmanuel vem trazer para nós uma reflexão muito interessante sobre a figura do fariseu. E é interessante que no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, ali na introdução, existe um trecho que é colocado para nós uma explicação de quem são, né, os fariseus, quem são essas figuras aí, né, na época de Jesus, né, figuras aí do judaísmo. E se a gente pudesse resumir em uma palavra o que o Emmanuel quer trazer para nós sobre essa figura do fariseu, eu resumo em orgulhoso. E aí, ao longo da nossa reflexão aqui, eu queria também convidá-los para intimamente refletirem se às vezes, em alguns momentos, poucos ou ainda vários, essa figura desse fariseu também não se faz presente dentro do nosso íntimo. O Emmanuel traz para nós, no início dessa mensagem, um trecho do Evangelho de Lucas, que é no capítulo 12, no primeiro versículo, que ele fala: acautelai-vos primeiramente do fermento dos fariseus. Lucas, nesse trecho, ele vem trazer para nós um alerta. Acautelai-vos. No sentido de cuidado, atenção. Acautelai-vos do fermento dos fariseus. E aí, logo no início, Emmanuel vem trazer para nós, no primeiro parágrafo, né, dessa mensagem, que ele fala que o fariseu ainda é todo homem presunçoso, dogmático, exclusivo, pretenso privilegiado das forças divinas. Então, o fariseu é esse homem que é presunçoso, dogmático, exclusivo. Se eu pudesse dar um exemplo também sobre essa figura dos fariseus, eu colocaria um dito popular que eu acredito aqui que muitos de vocês já devam ter escutado, que é a última bolacha do pacote. Vocês já escutaram esse termo? O fariseu é essa figura aí. Ele se acha, não, gente, eu acho que ele nem se acha, ele tem certeza que ele é a última bolacha do pacote. E aí a gente pegando, né, os fariseus aí na literatura evangélica, aí a gente vê que são pessoas ligadas à lei judaica, às escrituras, aos ensinamentos de Deus. E aí o Emmanuel vem falar que os fariseus se acham privilegiados das forças divinas. Ou seja, eu sou exclusivo. Deus olha para mim de uma forma diferente. Será que às vezes, em algumas situações da nossa vida, ou conosco, ou com pessoas que nós conhecemos próximos a nós, seja na nossa família, no nosso trabalho, na nossa comunidade de vizinhos, vocês já se depararam com pessoas que acham que a fé delas ou a religião delas é melhor do que as outras? É como se Deus
escolhessem alguns ao invés de outros. Deus faz isso conosco? E aí eu pergunto para vocês também, será que nós, que abraçamos a doutrina espírita, que nos interessamos, que gostamos, que buscamos aprender, aprofundar nessa doutrina, será que em algum momento nós também não nos achamos, de certa forma, melhor do que os outros? Será que às vezes a gente não pensa que a doutrina espírita ela é mais, às vezes, evoluída do que os ensinamentos evangélicos, ou católicos, ou bandistas? Será que às vezes a gente acha isso? Por mais até mesmo que a gente não fale muitas coisas. Mas será que às vezes a gente não se coloca nessa característica de nos acharmos também privilegiados? Porque às vezes a gente não tem, de certa forma, um entendimento ou um jeito de achar que o nosso é sempre melhor. Porque se a gente às vezes está na doutrina espírita, porque a gente gosta dela. Porque ela faz sentido para a nossa existência. Porque se assim não fosse, nós não estaríamos aqui. Se todos vocês que aqui estão presentes, os demais que estão vendo, que verão esse vídeo, se ligaram a estarem aqui ou a ver, é porque interessam por essa doutrina, porque ela faz sentido para vocês. E às vezes, no nosso cotidiano, às vezes a gente não se coloca também aí, às vezes, como exclusivos. Será que isso acontece? Ou será que não? Como eu disse aqui no início, essas reflexões ficam para o íntimo de cada um. Para que vocês também possam, no fundo, refletir se às vezes, de alguma forma, não estamos também nos colocando aí como fariseus, como pessoas que se acham exclusivas, melhores, às vezes, do que os outros. E aí o Emmanuel continua a reflexão da mensagem dizendo que o orgulhoso descendentes dos doutores de Jerusalém, que são os fariseus, eles ainda vivem. Atravessa todas as organizações humanas. Respira em todos os templos terrestres. Acredita-se herdeiro único da divina bondade. Nada aprecia senão pelo prisma do orgulho pessoal. Então, Emmanuel está afirmando que o orgulhoso descendente dos doutores de Jerusalém ainda vive, atravessa todas as organizações humanas. Ou seja, essa figura desse ser orgulhoso, pretensioso, que se acha realmente a última bolacha do pacote, eu tenho certeza que é, ele ainda vive na nossa sociedade. E como estamos refletindo, será que essas características também estão dentro de nós? Eu ouso aqui dizer para vocês que sim. Porque quem aqui de nós que não é orgulhoso? Que não se acha, às vezes, em algumas situações, melhores do que os outros? Será que nós estamos livres disso? Porque às vezes eu penso que as máscaras que nós utilizamos na sociedade,
às vezes são fáceis da gente colocar. Mas o que vai no íntimo e no interior de cada um é apenas nós que conhecemos. E digo mais, que não é apenas nós. Porque aquela gleba de espíritos desencarnados que estão conosco o tempo todo, principalmente os benfeitores amigos, eles nos conhecem. Então, não adianta às vezes a gente só falar. Outro dito popular, falar até papagaio fala, não é? Que muitos dizem. Falar a gente pode falar tranquilamente. Como eu estou aqui falando para vocês. Mas será que tudo que eu estou dizendo aqui para vocês, eu busco também viver no meu íntimo? Aí isso é eu que sei comigo. Porque se eu não estiver fazendo isso, se eu não estiver sendo condizente com essas coisas que eu digo para vocês, eu estou naturalmente envolvida por uma vibração, por uma energia, por cores que comprovam isso. E muitos de nós aqui provavelmente não conseguimos ter essa visão. Até os médios ostensivos, com as melhores capacidades mediúnicas, a grande maioria deles não são capazes de, às vezes, perceber isso. Mas aqueles companheiros que estão conosco, eles sabem. E eu fico pensando que, de certa forma, nós temos até que começar, nós precisamos começar a nos educar nesse sentido. A sermos mais sinceros, de dizer, sim, eu sou orgulhoso. Eu tenho muitas chagas ainda dentro de mim. Eu tenho o orgulho, eu tenho a vaidade, eu tenho a fúria. Eu sou assim. Mas eu não quero mais isso para a minha vida. E com o entendimento que a doutrina espírita me traz, eu tentarei cotidianamente mudar isso. Agora, é fácil mudar? É apenas refletir isso que eu estou dizendo a vocês, que naturalmente eu já não serei mais orgulhosa? Há quantos séculos eu estou cultivando isso dentro de mim? Porque o Emmanuel está falando. O orgulhoso descendente dos doutores de Jerusalém ainda vivem. Ainda vivem. Atravessa todas as organizações humanas. E vocês acham que dentro da doutrina espírita eles não estão? Será que nós também não estamos sendo presunçosos ao afirmar ou a pensar isso? O que eu acho mais fascinante na doutrina espírita, né, dentro de tantas coisas que ela nos traz, o que mais me toca é a parte moral. É a parte que nós somos convidados à mudança, a refletir, a tentar, a deixar pouco a pouco esse fariseu para trás. Eu acho tão interessante reuniões mediúnicas. Eu não sei se aqui existem pessoas, né, que frequentam reuniões mediúnicas, mas coisas às vezes que sempre acontecem em toda reunião. Manifestações dos nossos brodersessores. Não vou falar obsessor não, nossos brodersessores. E aí eles manifestam e vêm nos atacar.
E aí eles fazem o que conosco? Eles pegam tudo de ruim que a gente ainda tem. Principalmente o que nós fizemos com eles e o que ainda vive dentro de nós. E aí os dialogadores fazem o quê? Oh, meu irmão, perdoa. Livre-se desse passado. Livre-se dessa dor. E aí eles fazem o quê? Eles riem na cara da gente. Por quê? Porque eles falam para nós: você não mudou nada. Você ainda é a mesma pessoa. Eles estão muitas das vezes ainda impregnados com as vivências infelizes que muitas das vezes nós experienciamos. E por mais ainda que a gente tente esse processo de mudança, não é fácil. E aí eu acho tão bonito quando um dialogador tem, de certa forma, a humildade de se reconhecer nessa posição. E de dizer realmente que ele tem razão. Que muitas dessas chagas ainda vivem em nós. Mas nós já estamos em um ponto de entendimento dos ensinamentos de Jesus, à luz da doutrina espírita, que nos convida a tentar fazer diferente. Por mais que a gente ainda não consiga, na maioria das vezes, em algumas situações. Então é tão bonito quando um dialogador ele consegue expressar isso. Porque, como eu dizia, falar, até papagaio fala. Mas e a vibração que é empregada? E o sentimento? Ele está impregnado de quê? E aí eu queria trazer, para reforçar essa reflexão, a questão 785 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta: qual o maior obstáculo ao progresso? Os espíritos respondem: o orgulho, e completa com o egoísmo. A porção que o homem compreende melhor que, além do gozo dos bens terrenos, proporciona uma felicidade. Existe maior e infinitamente mais duradoura. Os espíritos quer dizer que as coisas que mais nos paralisa, nos dificulta de progredir, de evoluir, de crescer, é o nosso orgulho e a nossa vaidade. E que, quanto mais apegada a eles, estamos também mais apegados às coisas materiais. E que quando a gente entende que existem felicidades muito maior do que essa que a gente vive aqui na Terra, desse orgulho e dessa vaidade que nos prende, que a gente consegue, na maioria das vezes, transcender. E aí sim, conseguimos literalmente efetivar uma mudança dentro de nós, do homem velho. Como diz Paulo, que o bem, aquele que eu desejo fazer, esse eu ainda não consigo. Mas o mal, aquele que eu não queria, é o que infelizmente ainda vive em nós. E aí, como eu refletia, há quanto tempo nós estamos plantando, vivenciando, experienciando o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso exclusivismo,
Vamos refletir sobre a história do nosso planeta, das guerras sanguinolentas que a gente já viveu em tantas sociedades. A Inquisição. Será que nós somos seres exclusivos e não estagiamos nisso? Será que nós somos únicos? Fomos criados já perfeitos por Deus? Porque a gente sabe que a doutrina espírita nos diz sobre isso. Porque se hoje ainda o orgulhoso descendente doutores de Jerusalém ainda vive na nossa sociedade, é porque nós, na maioria das vezes, contribuímos ainda para isso. E aí eu gosto sempre de refletir também. O que nós temos feito com o entendimento que a gente já tem da doutrina espírita? O que às vezes a gente faz quando nós estamos de frente com uma provação? Será que nós já conseguimos fazer essa transformação? Ou pelo menos, às vezes, silenciar, mediante um momento de fúria que nos acomete, dentro do lar, de inúmeras situações. Vocês viram recentemente aqueles videozinhos que eles estão fazendo, tipo, eu sou esportista. E é lógico que, é claro que, né? Eu acordo 5 horas da manhã para correr. Exemplo banal. Vou colocar alguns exemplos aqui. Eu sou dona de casa. E é claro que meu marido, meu filho ou minha filha, chega em casa, esparrama tudo por onde passa. Aqui fica o sapato. Ali fica a bolsa. Se bobear, até as roupas ficam pelo caminho. E aí chega a pobre coitada, que normalmente, claro que toda regra tem suas exceções, mas que normalmente é a principal cuidadora da casa. E aí ela já teve uma jornada de 8, 9 horas de trabalho, cansada, às vezes vem espremida nos ônibus, chega em casa e se depara com aquilo. É fácil de, nesse momento, a gente controlar a nossa fúria? De querer chegar já xingando, esbravejando e falando. Porque coisas óbvias, que naturalmente a gente pensa que as pessoas entendem, né? Que não precisa deixar o sapato no meio da sala, que não precisa tomar banho e jogar a toalha ali em cima do sofá ou da cama. É só ir lá e pendurar. Não é óbvio? Só que tem pessoas que às vezes não bate tico com teco também. E aí é fácil? Quem às vezes vive essa situação, ou se não vive, se coloca nisso. Você chega, você tem que arrumar a casa, você tem que fazer janta, você tem que tirar a marmita e ainda você tem que sair catando a bagunça do povo. É fácil, gente? É só vir aqui e falar que a gente é espírita e que aí chega lá, não, eu vou, Senhor, eu entendo a prova que eu tenho, eu agradeço por ela e nesse momento eu vou me calar. E vou dar o exemplo de organizar tudo ao invés de falar com as pessoas, para que às vezes assim elas se sensibilizem mais do que com a minha fala. Alguém faz isso? Pode levantar a mão aí se alguém fizer. É muito desafiador.
A doutrina espírita, os ensinamentos que ela traz para nós, ela é desafiadora para essa nossa mudança íntima. Mas, ao mesmo tempo, ela é possível. Então, continuando ainda nesse exemplo, se por 20 anos a gente chega e joga a casa ao chão, faz o show da Xuxa, com efeitos pirotécnicos, e esbraveja tudo com todos, se nós já entendemos a doutrina, às vezes a gente pode começar a evitar tanta fúria em determinadas situações. Às vezes um dia a gente consegue, uma semana não. Mas já é um dia. Já é um dia que você consegue chegar e não soltar os cachorros em cima do povo. É às vezes chegar e falar: ô meu filho, eu estou cansada. Será que é difícil você pegar isso aqui e guardar? É o mínimo que eu te peço. Se você já evitar de fazer essas coisas, você já me economiza um tempo e mais um cansaço. É o que Joana de Ângeles diz para nós no livro Vida Plena, na lição Decisão Necessária. Eu gosto muito desse livro e dessa lição, e sempre, quando eu tenho a oportunidade, eu gosto de citá-la. A Joana, ela vem ali falando para nós espíritas que, através desse conhecimento com a doutrina, que vem nos preencher, que vem nos consolar, o que a gente deseja fazer? Mudar. E aí a gente vai se preenchendo com essa vontade. A gente vai começando a refletir sobre nós, sobre os nossos comportamentos, as nossas ações. Vamos identificando aquilo que é possível, às vezes, a gente alterar. E aí a gente deseja seguir por esse caminho. Aí a Joana fala: mas, no momento da prova, quando você chega em casa, que você vê aquela bagunça, você não consegue. E aí você solta os cachorros. E você tem um momento de fúria, de ataque ali. Aí o que ela diz? Que quando aquilo passa, vem o sentimento de culpa. Por quê? Caímos novamente. Não era algo que eu queria fazer diferente, mas eu não consegui. E aquilo nos corrói por dentro. E aí ela vai dando vários exemplos do nosso cotidiano em relação a isso. Que às vezes a gente quer ter essa proposta de mudança, mas na hora H, a gente às vezes escorrega e faz aquilo que a gente não queria fazer. E aí a Joana nos dá uma dica. Ela nos incentiva para continuarmos tentando, não desanimarmos, para a gente repetir aquela mesma situação 1000 vezes, se for necessária, porque chegará um dia que isso já estará tão naturalmente interiorizado em nós, que essas situações que às vezes nos abalam profundamente hoje, já não terão mais a proporção que tem em nós. Ela afirma que isso acontecerá. Mas para isso, a gente precisa continuar tentando. Para a gente tentar nos desvencilhar do nosso orgulho, do fariseu que ainda existe em nós, a gente precisa continuar tentando. Porque, como eu disse na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo,
é colocadas as características dos fariseus, que são aqueles que vêm para dividir, para separar. São pessoas que cultivam as práticas exteriores do culto e da cerimônia. Aí pegando já no vínculo religioso deles. Afetam grande severidade de princípios, mas sob as aparências de meticulosa devoção, ocultam costumes dissolutos, muito orgulho e, acima de tudo, excessiva ânsia de dominação. Tinham a religião mais como meio de chegarem a seus fins, normalmente pessoais, do que o objeto da fé sincera. Da virtude, nada mais possuíam além da exteriorização e da ostentação. É o cultivo do culto exterior, que muitas das vezes a gente se depara isso nas religiões. Religiões com diversos rituais. E aí eu chamo vocês a refletir novamente. Será que nós também, dentro da doutrina, não estamos repetindo alguns rituais? Que para mim melhorar as minhas vibrações, eu vim ao centro, escutar uma fala, receber um passe, estou purificado e pronto. Isso ajuda? Infinitamente sim. Mas isso ajuda sem a gente querer realmente mudar? Porque não é o passe pura e simplesmente que vai me livrar das energias negativas. É o que eu faço. São as minhas escolhas. E aí os fariseus me fazem lembrar muito os sepulcros caiados, que Mateus, no seu evangelho, capítulo 23, versículo 27, ele traz para nós. Que ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhante aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, belos, imponentes, bonitos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundície. Por fora é uma apresentação, por dentro é outras vezes diferente. E aí, o Emmanuel continua a reflexão, nos chamando para termos cuidado com esse fermento dos fariseus. Aonde cautela a gente tem sempre que entender como precaução, um cuidado e uma prudência com aqueles companheiros que se mantêm muitas das vezes nesta postura. E nos convida a trazer para eles também algo de bom. Urge auxiliar o doente e extinguir a enfermidade. Ele nos convida a isso. Todavia, não conseguiremos a realização provocando tumultos. Não adianta ficar batendo de frente. E sim, usando a cautela na antiga recomendação de vigilância. Então, além da gente ter que nos acautelar, de termos cuidado, de termos precaução contra os fariseus que ainda vivem na nossa sociedade, nós temos também que ter o cuidado interno de não estarmos muitas das vezes sendo esses fariseus. E se assim a gente concluir dessas reflexões que a gente trouxe hoje, que algumas coisas a gente ainda precisa rever e modificar, eu tenho total certeza que todos nós que aqui estamos temos plenas condições de assim fazermos. O que nós precisamos? Vontade, esforços, disposição, ânimo, insistência de vir sim para o ambiente da casa espírita buscar ensinamentos que nos ajudam a transformar. Porque essa é a essência da doutrina espírita.
nos trazer esse consolo, essa luz, esse guia que nos facilita na nossa caminhada e na nossa trajetória. Porque no momento que não estivermos mais neste corpo e voltarmos à nossa condição de espíritos, que possamos ter a alegria de ver que fizemos o melhor que a gente conseguiu. E o melhor que cada um consegue é íntimo, é individual. Nós não devemos nos comparar. Mas não se esqueçam que nós conseguimos mudar tudo aquilo que a gente deseja. É isso que eu entendi da mensagem que eu queria deixar para vocês. Chegando em casa, se for possível, leiam, reflitam. Muito obrigada pela paciência, pela atenção. Que Jesus nos abençoe sempre.